feliz aí de estar aqui nessa noite, entrando na presença de Deus, buscando a presença de Deus. Sempre digo aqui que quando a gente vem na igreja, a gente quer receber, não é o que tem no supermercado, não é o que tem na farmácia, não é o que tem na padaria, não é o que o psicólogo tem para oferecer. Quando a gente vem na igreja é porque a gente quer receber aquilo que só tem no céu. Amém? A igreja libera aquilo que só tem no céu, que a igreja tem autoridade para liberar sobre as nossas vidas. E nós estamos felizes demais sua presença aqui nessa noite, mais uma quinta da aliança, para a gente poder buscar esse Deus poderoso e maravilhoso. E eu tenho certeza que Deus já está falando no seu coração e vai falar muito mais ainda. Amém? Glória a Deus. Fala com quem está aí perto de você assim, ó. Fala assim, ó, você está no lugar certo, na hora certa e do lado da pessoa certa. Amém? Glória a Deus. Meu amado, Deus colocou uma palavra no meu coração por esses dias. Deus tocou no meu coração de ler os evangelhos novamente. E fui lá começar em capítulo 1 de Mateus, segundo a direção que o Espírito me deu. E estou lendo essa semana a partir de Mateus 1 em diante, e meditando na palavra. E Deus tem falado tantas coisas novas ao meu coração. Amém? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O que significa isso? Significa que cada momento que você tiver um encontro com essa palavra, você vai achar ela diferente. Presta atenção. Você encontrou com um versículo da Bíblia um dia e você percebeu uma coisa naquele versículo. Só que essa palavra é viva. No outro dia que você encontrar com esse mesmo versículo, ele não está do mesmo jeito aos seus olhos. Você vai enxergar outra coisa diferente nele. Por quê? Porque é como um ser vivo que se mexe, se move, troca de roupa. Eu tomei café com o pastor Watterson essa semana. Aí agora estou encontrando de novo. Cada momento que a gente se encontra, a gente está um pouquinho diferente. Trocou uma camisa, o cabelo está diferente. Amém? Você está entendendo? Então a palavra de Deus, ela é viva. Todas as vezes que você se encontrar com ela. Eu já li esse versículo várias vezes. Se você ler mais uma vez com o coração aberto, você vai notar algo diferente. Por quê? Porque a palavra é viva, ela se move. Amém? Glória a Deus. Mateus 1, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Primeira parte da genealogia de Jesus, é assim que Mateus apresenta. Essa é a genealogia de Jesus. Fulano que gerou Ciclano, que gerou Beltrano, que gerou o outro, que gerou o outro, que gerou o outro, gerou o outro, até chegar em Jesus. Eu quero destacar com você, até onde nós lemos, dois nomes, que nós vamos meditar sobre eles rapidamente aqui, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Raabe e Salomão. E eu quero começar com você com Raabe. Porque quando eu li esses versículos nessa semana e vim vendo a genealogia, saltou aos meus olhos o nome de Raabe, Joãozinho. E aqui está dizendo que é a linhagem que chegou até Jesus ser gerado. É uma posição de honra, é um lugar de destaque que recebeu de participar dessa genealogia que chega até José, que é o pai de Jesus, e consequentemente até Jesus. E aí o que saltou aos meus olhos, é que Raabe era uma prostituta. E
Deus é maravilhoso porque a nossa mente é muito religiosa. E quando a gente fala de Bíblia, a gente fala de personagens bíblicos, a gente fala por causa de uma cultura que a gente tem na nossa nação, de que se é ligado à religião é porque é santo e é uma santidade que esconde defeitos e que só fala das coisas boas, das qualidades. E aí parece que Pedro, João, Lucas, Mateus foram pessoas perfeitas, mas não é a verdade. E essa mentira na nossa mente, ela acaba nos travando e diminuindo a gente para que a gente não faça a obra de Deus como a gente deveria. Porque tem uma multidão de pessoas, Roberto, que pensa assim: quem sou eu para pregar o evangelho? Porque eu não sou santo como Pedro era, eu não sou perfeito como Mateus era. Esses santos santificados nas religiões, como se eles fossem homens que não tivessem defeitos. E essa mente religiosa vai ficando na nossa cabeça, como se a Bíblia tratasse e tivesse aqui dentro da Bíblia só pessoas perfeitas. Mas eu quero falar com você sobre isso nessa noite. Raabe, uma prostituta, está na linhagem genealógica de Jesus. Quando Deus mandou escrever o início dos evangelhos, Deus falou assim: vamos contar como que Jesus veio à terra. Começou com Abraão, Isaac, Jacó, foi passando. Deus fez questão do nome de Raabe ser citado. Sabe por quê? Você vai entender por quê. Olha o que a Bíblia diz em Josué, capítulo de número 2. Josué, capítulo de número 2. A Bíblia narra uma passagem do povo de Israel, quando o povo de Israel estava a caminho da terra prometida, agora sob a liderança de Josué, não mais de Moisés, e eles se deparam com a cidade de Jericó, uma cidade fortificada, e Josué envia homens para espiar a terra, e eles entram naquela cidade, uma cidade fortificada, que eles teriam que passar por ela, que teriam que enfrentar aquele desafio para chegar no objetivo final. E quando eles chegam nessa cidade e entram lá em Jericó, a Bíblia diz que os homens do lugar perceberam que tinham dois homens diferentes na cidade, e que aqueles dois homens tinham entrado na casa de Raabe, a prostituta. E aí o rei lá do lugar manda um recado para Raabe e fala: esses dois homens que entraram aí são judeus e nós estamos sabendo que eles estão com você. E aí Raabe vira e fala, algo tocou no coração dela, e ela vira e fala com o rei, manda um recado para o rei dizendo: olha, eles estiveram aqui, mas já partiram, foram embora. E na verdade eles estavam sendo escondidos por ela no terraço da casa. Olha o que a Bíblia diz. Eu quero ler com você esses versículos aqui, para você entrar junto comigo aqui em três aspectos que eu quero destacar com você. Josué 2:1, a Bíblia diz assim: então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões, e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondidos sob os talos de linho que havia arrumado lá. Presta atenção. Por que essa mulher ia ter essa atitude de uma traição ao próprio povo dela, de esconder espiões de um povo inimigo que estava lá para observar a terra, sabendo que eles iam provavelmente atacar aquela terra? O que fez Raabe
ter esse despertamento. O que entrou no coração de Raabe? Ela diz na sequência. Essa é o poder da mensagem. Poder da mensagem do Evangelho. O poder da mensagem da palavra de Deus, dos feitos de Deus. Porque antes do povo de Israel chegar, antes dos espias chegarem, já tinha chegado até Raabe a palavra tinha sido anunciada para ela sobre quem era o Deus de Israel, o que o Deus de Israel fazia. E ela diz o seguinte, olha, a partir do versículo 7: os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei o que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Antes do exército de Israel chegar, a palavra chegou numa cidade inteira, mas no coração da prostituta, a palavra entrou. A mensagem entrou no coração dela, e ela falou: ó, todo mundo está sabendo da história de vocês, mas eu creio também no que eu estou ouvindo falar do Deus de vocês, e eu sei que Ele é Deus no céu e é Deus na terra. Ele não é um Deus como os nossos, que a gente fica só adorando e a gente não vê nada acontecer. A gente sabe que o Deus de vocês, Ele habita nos céus, Ele é poderoso nas regiões celestiais, mas quando vocês precisam, Ele desce na terra e opera aqui nesse lugar. A prostituta de um povo estrangeiro abriu os lábios para fazer uma profissão de fé, como se ela dissesse: o Senhor é Deus, e Yahvé é Deus de verdade. E aí a Bíblia diz que ela pediu no versículo 12: jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dei-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. E aí eles deram a direção para ela, falaram: quando a gente invadir a terra, toda a sua família tem que estar dentro da sua casa, e tem que estar amarrado um laço de uma corda vermelha na janela, identificando que aquela é a sua casa. Quando eles voltaram lá para o acampamento de Israel, falaram com Josué, falaram: Josué, teve uma prostituta que nos ajudou, que nos escondeu, nos auxiliou, e nós fizemos um compromisso de salvar ela e a família dela toda. A nação de Israel invadiu Jericó, destruiu Jericó inteiro, mas a família de Raabe e Raabe foram salvas, preservadas. A Bíblia diz assim, versículo 25: e Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Significa o quê? Que Raabe, ela não só salvou os espiões, ela não só ajudou a nação de Israel, ela abandonou a vida que ela tinha e mudou de direção e passou a seguir o povo de Deus. Veja bem, todo o acordo com ela foi cumprido,
ela fez a parte dela, eles fizeram, Flavinho. E ela, depois de ser salva, ela podia ter ficado no lugar que ela estava. Ela podia ter seguido a vida dela. Ela estava liberada do compromisso, e Israel também. Mas ela, a Bíblia diz que ela abandonou tudo e foi andar junto com o povo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que Raabe, quando se entregou, quando ela confessou o Senhor como Deus, quando a palavra entrou no coração dela, e ela decidiu mudar de vida, abandonar a prostituição, abandonar a cidade onde que ela vivia, para andar com o povo de Deus, você acha que Raabe tinha noção? Puxa sua mente lá em Jericó. O pastor já esteve em Israel, deve saber mais ou menos onde que é essa cidade. Volta lá em Jericó, não sei quantos mil anos atrás. Você acha que aquela prostituta, na hora que se converteu, mudou de direção, por causa do que ela ouviu falar sobre Deus, e decidiu que o caminho dela era viver com o povo de Deus? Você acha que aquela mulher tinha noção que 3, 4 mil anos depois, a gente ia estar sentado aqui dentro de uma igreja em Congonhas, não sei a quantos mil quilômetros, falando o nome dela, porque Deus pegou e colocou o nome dela na linhagem do Salvador? Você acha que Raabe imaginou o que ia acontecer? Nunca. Ela quis mudar de vida, mudar de direção e passar a viver com um povo que tinha um poderoso Deus. E aí ela passou a viver com a nação de Israel. E ela foi mãe de um homem. E esse homem gerou outro homem, que foi gerando outra pessoa, até chegar em Jesus Cristo de Nazaré. Por que eu estou te contando essa história? Estou te contando essa história porque você precisa entender uma coisa: que quando a gente se entrega a Deus de verdade, a gente não faz nem ideia do que é que vai acontecer. A gente não tem condição de imaginar o resultado disso. Sabe por quê? Quantas pessoas nessa época aqui que deviam ter uma estatura maior do que Raabe, uma família mais rica, uma condição melhor e não sei o quê, mas a Bíblia diz que Deus sonda o coração, e o coração converteu. Eu quero te dizer nessa noite que Deus trabalha assim. O arrependimento verdadeiro, como dessa mulher, e a mudança de direção por causa de quem Deus é, ela muda a nossa história e gera honra. Gera honra. Quantas pessoas nessa terra que eram lá chiclete de Satanás, que era o cavalo do diabo, que o demônio usava, que ninguém dava nada, que todo mundo criticava, que era ladrão, mentiroso, era isso e aquilo. Quando converte, muda de direção e entrega a vida para Jesus, daí a pouco Deus prepara uma maneira e a pessoa começa a ser honrada, começa a receber honra. Por quê? Porque é assim que Deus faz. O arrependimento verdadeiro, porque isso é arrependimento verdadeiro. Depois que ela fez tudo o que ela fez, ela poderia ter continuado na prostituição. Ela salvou a vida dela, da família dela, salvou os pertences deles, que a Bíblia diz. Então ela tinha condições de seguir a vida dela ali. Ela poderia continuar onde ela estava, mas ela decidiu andar com o povo de Deus. Dá uma olhada no seu redor aí, vê essas carinhas que estão perto de você aí. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, se você está aqui é porque você também está andando junto do povo de Deus. Você podia estar em um monte de lugar que você já teve,
mas você decidiu deixar de ficar naquele lugar, frequentar aquele lugar, fazer aquela coisa para quê? Ah não, eu ouvi falar sobre um poderoso Deus, que é Deus no céu e é Deus na terra, e agora sabe o que eu quero? Eu não quero mais ficar onde eu estava, eu quero é andar com o povo desse poderoso Deus. É isso que Deus fez comigo e com você. É isso que Deus fez com a gente. Eu não esqueço, você contando o testemunho do Roberto, que você estava andando com o Roberto na rua, Roberto de repente mudou de calçada, aí você estranhou, depois você falou: Roberto, mas por que você mudou de calçada? Aí ele falou com você: não, porque tinha um boteco ali na frente que eu frequentava muito quando eu não era da igreja, e se eu passar lá perto, os amigos chamam, e eu não quero nem passar na porta. Por quê? Porque agora eu não quero ficar mais onde eu estava, em Jericó, agora eu quero andar com o povo do poderoso Deus. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite, meu irmão? E quando você faz isso, gera honra. Gera honra. Você começa a ser honrado. Deus começa a te levantar, a te dar uma posição, não a posição que o mundo exalta, glorifica, não, porque aquela posição do mundo, ela cai. Aquilo é santo do pau oco, é de pé de barro. Se jogar água, desfaz e tomba, riqueza acaba, glória passa, fama da noite, ainda mais hoje em dia, a fama, hoje é famoso, amanhã é cancelado, isso tudo acaba. Mas quando Deus te dá honra aqui dentro, no altar, lá no meio da sua casa, por causa da presença dele na sua vida, o mundo não consegue tirar. Por quê? Porque aquilo que Deus dá, só Deus pode tirar. Dinheiro, a economia hoje está boa. Nós já tivemos um presidente que uma vez o povo estava com a poupança cheia de dinheiro, numa canetada ele recolheu a poupança do país inteiro. O cara tinha um monte de dinheiro. Estou tranquilo, minha poupança está cheia. Nós vivemos o que a Bíblia fala, né? Agora eu posso descansar porque minha poupança está cheia. Aí na outra manhã sumiu a poupança de todo mundo. Por quê? Porque aquilo que o mundo dá, o que você conquista no mundo, o mundo pode tirar. Você pode perder, né? Pode pegar fogo, pode bater, pode quebrar, pode acabar, meu irmão. Mas o que você recebe do alto, é só Deus que pode tirar. Aí a gente vem na história dessa mulher. Quer que você possa imaginar comigo, meu irmão, nessa noite, porque os exemplos da Bíblia às vezes são muito longe. A gente tem casa de prostituição aqui na cidade, nas redondezas. É como você pensar que Deus pegou uma mulher que estava vivendo nessa situação e de repente o nome dela está escrito lá na Bíblia, com honra. Com honra. Por quê? Porque ela era perfeita? Não, mas porque ela reconheceu que ela precisava de uma mudança de direção. Ela reconheceu que andar com Deus era melhor do que viver nos prazeres do mundo. Ela reconheceu que há um poderoso Deus na terra e contra ele ninguém pode fazer. Aponta esse dedo de profeta seu aí para o seu irmão, com todo respeito e carinho. Aponta o dedo, chegando pertinho do nariz dele. Fala assim, ó, meu irmão, fala assim com ele, ó, eu profetizo em nome de Jesus que você vai ser honrado, porque decidiu sair de Jericó e andar com o povo de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Quero te dizer mais. A oportunidade de mudança, veja bem, Raabe já tinha ouvido falar sobre Deus, já conhecia os testemunhos do poder de Deus, mas continuava no mesmo lugar. O que mudou para Raabe? O que mudou a situação de Raabe foi quando ela teve um encontro com 2 homens de Deus. Presta atenção. Se você não pegou ainda, você vai pegar. O mundo aí fora conhece a palavra.
Está cheio de gente que conhece os versículos de trás para frente, mas está assim de vida aí fora, que apesar de conhecer a palavra, ainda não se mexeu. Por quê? Porque está faltando chegar perto dessa pessoa um homem ou uma mulher de Deus, que vai ser a oportunidade para essa pessoa tomar coragem e mudar de direção. Por que a gente tem que pregar? Por que a gente tem que sair, evangelizar? Você vai no velório e prega, você vai ali e prega, você vai, está dentro de casa, você conversando com alguém, você prega. Sabe por quê? Porque nós somos a oportunidade de milhares de pessoas na terra. A palavra está circulando por aí, mas quando a palavra chega, presta atenção, que Deus vai falar com você aqui agora, mas quando a palavra chega de carne e osso, é diferente. O que a Bíblia fala em João? A Bíblia fala sobre Jesus assim: e o verbo que já estava por aí, ele se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. E aí o verbo começou a andar pela cidade, começou a pregar em Jerusalém, na Galileia. E eu estou te falando porque Deus está falando com você, Bruno. Quando você anda pela cidade, não é só o Bruno, é o verbo que se fez carne e visitou o irmão, e foi no velório pregar, e foi lá na autoridade falar, e foi na casa do parente e ensinar ele o evangelho. É diferente da palavra só chegar. Quando você chega, minha irmã, é a palavra em carne e osso chegando para gerar oportunidade de salvação. Os espias, eles eram a oportunidade. Raabe confessa para eles: eu já conhecia, já tinha ouvido falar do seu Deus, mas a presença sua agora muda tudo. Se vocês chegaram até mim, é porque Deus está me chamando, Ele está me dando a oportunidade. Você tem noção do que é isso, meu irmão? Porque a Bíblia diz que Jesus é o verbo que se fez carne. A palavra já circulava, mas quando o povo encontrou a palavra em carne e osso, é quando os advogados da cidade vê a Fabiana, fala assim: gente, mas advogado gosta de uma mentirinha. E a Fabiana é uma advogada que fala a verdade. Estou brincando, advogado não gosta de mentira não, é só fama, né, pastor? Que advogado mente para libertar o... Mas quando a Fabiana chega, Fabiana, a expectativa no céu, porque a palavra já chegou, mas quando você chega, Deus está enviando lá na OAB a palavra de carne e osso. Está aqui alguém que ora, está aqui alguém que dá graça em todas as circunstâncias, está aqui alguém que fala a verdade e não fala mentira. Você está entendendo o que Deus está falando, meu irmão? Raabe teve a oportunidade, porque Deus ama salvar. Meu irmão, a prova disso é que a mensagem chega antes da gente. Deus já vai preparando o caminho. Se você sair fora nesse Brasil e perguntar quem é Jesus, vou te falar que 99,9% da população vai falar quem é Jesus. Jesus é aquele, né, que filho de Deus, né? Quem sabe vai falar assim, outro vai falar de outro jeito. Deus manda a palavra na frente para ir preparar o terreno para a gente chegar, e a gente dá a oportunidade de salvação. Não importa onde as pessoas vivam, a mensagem vai chegar, e se o coração estiver aberto, vai ser transformado, vai sair de Jericó e vai andar com o povo de Deus. Lá onde nós lemos em Mateus, para a gente não demorar muito, lá em Mateus, capítulo de número 1, falei com você de dois exemplos. O primeiro, Raabe, a prostituta, que se arrependeu, decidiu mudar sua história, abandonou Jericó e foi andar com o povo de Deus. Ela não imaginava onde que o nome dela ia parar, e Deus deu ela honra. O segundo nome, mais embaixo no versículo 6, a Bíblia diz assim: e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão.
Antes de Salomão, Davi teve um outro filho. Mas esse outro filho, ele foi fruto de pecado. E aí, o fruto do pecado não ganhou a honra de entrar nessa genealogia. O nome de filho de Davi que veio para Mateus 1, a genealogia de Jesus, é o nome de Salomão. Sabe por quê? Porque Salomão, pastor, é o filho do arrependimento de Jesus. Davi matou um homem, Davi adulterou, matou o homem, tomou a mulher do homem, teve um filho, e esse filho morreu. A Bíblia diz que Davi se arrependeu até o pó, a ponto dele escrever um salmo e falar: Deus, pode tirar tudo de mim, leva a minha coroa, leva a riqueza, leva o trono, leva tudo que você quiser, porque eu sou pecador mesmo. Mas ele disse assim: só não retira de mim o teu espírito. E aí, por causa do arrependimento de Davi, a Bíblia diz que Deus vai até ele e fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, coração quebrantado, arrependido. E aí Deus dá a ele a oportunidade de ter um outro filho com a mulher de Urias, que tinha morrido. E esse outro filho é Salomão. E é Salomão, de todos os filhos de Davi, que vem para a genealogia. Sabe por quê? Porque quando tem arrependimento, a gente não faz nem ideia de onde é que o nome vai parar, e Deus dá honra. Deus viu que o arrependimento de Davi era verdadeiro. O filho do arrependimento é Salomão, e o filho do arrependimento, Deus foi e honrou. Deus pegou o nome de Salomão e colocou Salomão na genealogia do próprio Filho de Deus na terra. Davi teve vários filhos, ou não é, pastor? Davi teve vários filhos, mas Salomão está aqui, porque Salomão representa o arrependimento de Jesus, e arrependimento muda histórias e gera honra. Gera honra. Nada mais bonito do que a gente vê, até o mundo valoriza, alguém que era pecador, assumido, fazia tudo errado, fazia trem feio, e que de repente toma uma decisão e muda de vida. Todo mundo começa a elogiar, todo mundo começa a falar bem, todo mundo começa a valorizar, falar: aquele cara, hein? Ó, como é que ele era? O cara mudou, que bonito, que bacana. O cara brigava com a família, o cara não respeitava ninguém, virou outra pessoa. A pessoa começa a ser honrada aos olhos do mundo. Até o mundo começa a honrar. O que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite é que você, quando se converteu, eu não sei o que veio na sua mente, no seu coração. Quando eu me converti, jamais eu pensei que eu ia pregar o evangelho. Jamais. Nunca pensei. A gente, quando se converte, a gente não faz ideia de onde Deus vai nos levar. Você imaginava, quando você se converteu, lendo o folheto lá em São Paulo, que você ia ser pastor em Congonhas, de uma igreja com 500 membros, 600 membros? Por quê? Porque quando a gente entrega a vida na mão de Deus e começa a seguir o povo de Deus, o destino não é mais o que eu imaginei. O destino agora é o destino que Deus traçou. E aí Deus começa a te encaminhar para uma outra direção. E aí essa outra direção pode ser surpreendente para você. Mas você tem que estar disposto a sair de Jericó. Você tem que estar disposto a fazer o que o Salmo 37, versículo 5 fala, que é assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. É isso que Deus tem para você. E eu quero te dizer que você já recebeu, mas você vai receber muita honra do céu ainda. Muita honra. Você não faz ideia de onde o seu nome vai ser falado.
Está entendendo, meu irmão, que Deus está falando com você aqui agora? Você não faz ideia de onde vão citar o seu nome como um bom exemplo, como alguém que tem a presença de Deus, alguém que... E aqui no texto de Raabe ainda tem uma coisa que eu esqueci de dizer, que é o seguinte: qual que foi o sinal, para a gente encerrar, qual que foi o sinal, pastor? Que o povo de Deus falou: ó, nós vamos passar e nós vamos matar tudo, nós só não vamos entrar na sua casa se na sua casa, na janela, tiver uma corda, um barbante na cor. A morte só não vai entrar na casa que tiver a marca vermelha. Vermelho simboliza o quê? Sangue. Como que foi lá no Egito? Deus falou: vou mandar o anjo da morte. A casa que não tiver com o sangue vermelho na porta, vai morrer todo mundo. E aí eles pegaram o sangue de cordeiro e passaram nas portas. O anjo da morte passava, via o sangue vermelho e ia adiante. Lá em Raabe, quando eles passaram para destruir, viram a marca lá que simboliza o sangue, o vermelho, e não entraram. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, que na sua casa, recebe isso aí agora, na sua casa tem uma marca vermelha na porta, tem um laço vermelho lá amarrado na janela, e quando o destruidor passa, ele vê a marca vermelha do sangue de Jesus, e lá ele não pode entrar, porque ele não pode com o sangue precioso de Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos guardados. O que nos guarda no reino espiritual não é, meu irmão, não é o que nos guarda no reino espiritual, não é a polícia, não é que você tem 50 trancas na sua casa, nada disso. Que tem guardado a sua casa é porque quando o reino espiritual passa, eles estão vendo lá que tem uma marca vermelha na sua casa. É o sangue de Jesus que está sobre você. Te falo mais, pega essa para você. Eu sei que tem parente que não está na presença de Deus ainda, ou que saiu e não voltou ainda. Pega para você. Quem salvou o povo de Israel foi toda a família de Raabe? Foi ela, só ela. Aí eles falaram: ó, nós não vamos matar quem tiver dentro da sua casa, porque a aliança era com Raabe. Mas a aliança com Raabe salvou a casa toda dela. Tem salvação para a sua família, meu irmão. Tem salvação. Sabe o que tem segurado o devorador, o destruidor? Sabe o que tem impedido de acontecer muitas coisas na sua casa? É porque quando o inimigo passa, tem alguém dentro da sua casa que o sangue de Jesus está sobre ele. E aí o devorador não pode entrar, porque está protegido, está guardado pelo Senhor. Receba em nome de Jesus essa noite. Você está entendendo que Deus está te falando aqui nesse lugar?